Salve, salve, galera, trazendo os resultados de hoje, do dia 26/10, das minhas mesas proprietárias. Então, hoje eu operei estratégia do Gauss, abertura e Petax, fechei com R$ 125. Então, eu opero na mesa da Floyd, a gente fechou aí com R$ 125 de lucro. Trocar aqui, essa mesa eu já estou na conta real, e foi o resultado de hoje, a gente fez esse 125 aí. Então, o resultado da estratégia do IFR da Floyd no simulador remunerado. Então, aqui é quando você passa no exame, a Floyd te direciona para o simulador remunerado, você opera nessa conta, e o que você ganhar aqui, a Floyd te deposita no final do mês. Então, eu estou nessa conta aqui no simulador remunerado, ainda não quis passar ela para a conta real, então está aqui R$ 30 positivo hoje. Conta aqui do nosso projeto SF. Então, hoje eu fechei aqui também na Floyd, simulador remunerado, R$ 134 de lucro. Então, mesa da Floyd aqui, real também, pra vocês poderem ver. Próxima mesa aqui que a gente operou estratégia Jabuti 2, a gente fechou com R$ 531. Todas essas estratégias aqui, pessoal, operando com um contrato, e essa daqui operando com dois, né? Então, R$ 531 de lucro, mesa real da Floyd também, então 531 no bolso. E estratégia máximas e mínimas, eu tenho até a aula dessa estratégia aqui no canal, explicando como é que opera ela. Hoje a gente fechou com 10 pontos positivos, mesa real da Floyd também, simulador remunerado. Então esse foi o resultado do portfólio de hoje. O resultado da soma dessas estratégias todas deu R$ 917 de lucro. E aí na sexta-feira, que é amanhã, eu vou postar o resultado acumulado da semana do nosso portfólio de estratégias. Eu tirei aqui a estratégia do Jabuti, porque na estratégia do Jabuti eu opero lá na conta real com 5 contratos. Então eu tirei porque ia ficar muito fora aqui do contexto, que é a ideia do projeto. Então esse aqui foi o lucro do dia. Tamo junto, é só o começo. E eu vou deixar você com uma aula que eu fiz hoje com os meus alunos, que operam junto com a gente lá na sala ao vivo, para vocês poderem acompanhar a aula de hoje aí, que a gente fez com o pessoal. E eu garanto que vai ser um material aí que pode fazer você virar a chave. Então, esse é o nível aí das nossas operações do dia e as explicações que a gente faz também. Então, segue a aula aí. Bom proveito. Qualquer dúvida, deixem nos comentários que eu estou à disposição para ajudar vocês. E é só o começo. Fábio, a mesa da Floyd está sem cupom no momento. Tem um cupom lá, mas não vale a pena comprar agora, mano. Eu esperaria um cupom aí de, no mínimo aí, 30% de desconto. Aí a Cláudia falou que ele vai liberar. Quando ele liberar o cupom aí, vale a pena pegar. Vamos lá, galera. Estamos aqui no dólar. O indicador que a gente vai usar. Deixa eu ver se tá gravando isso aqui, porque eu já vou deixar meio que gravado. Tá gravando. Então vamos lá. Então o indicador que a gente vai usar é o KVO linha. Esse indicador aqui foi desenvolvido pelo. Acho que o nome do brother é String, o nome dele. E aí, o que é que esse indicador faz aqui? Ele criou esse indicador aqui como um indicador baseado preço-volume. É importante a gente entender o que é que o cara fez quando ele criou esse cálculo aqui. Esse indicador aqui nada mais é do que uma junção de uma média de 55 com 34, e ele tem uma média exponencial, que é a média de sinal, que gera o sinal de entrada. Então, ele fez esse estudo aqui baseado nos estudos do Larry Williams, do Stringes e do Grant, que foram dois caras aí que foram percussores e indicadores de momento, né? Três caras, né? Então, esse indicador aqui, ele busca entender a força da tendência em relação ao volume, que é a força do preço ali, que é o volume, né? Em relação ao preço, né? Então, para a gente operar isso aqui, a primeira coisa que você precisa fazer, você precisa pelo menos entender como que o cara criou o indicador e para que ele criou. Então, esse cara aqui, ele criou o indicador KVO para operar preço em relação ao volume. Então, isso aqui foi para que ele criou o indicador dele. Então, a gente não pode pegar esse indicador aqui e computar ele num gráfico de 5 minutos. Por que a gente não pode fazer isso? Porque o indicador ele computa preço. E preço é a oscilação aqui do preço sem relação com o tempo. E o gráfico de minutos, a gente tem o preço em relação ao tempo. O gráfico de minutos ele vai computando aqui o preço em relação ao tempo. Então, aplicar isso aqui no gráfico de tempo é burrice. Porque o cara que inventou isso aqui em relação preço-volume. Então, ele vai olhar preço e volume. Ele não vai olhar tempo. Então, a maneira mais apropriada de usar isso aqui é no gráfico de Renko ou no gráfico de pontos, no dólar, ou no índice, tanto faz. Então, eu cheguei aqui à conclusão dos estudos iniciais no gráfico do 9R.
Porque, para quem não sabe, o Renko ele não considera o tempo. Não existe tempo no Renko. Existe preço. Então, o 9R, para cada Renko para frente, a gente tem 4 pontos para formar um box no Renko para frente, em direção à tendência. Então, por exemplo, se aqui a gente tem a tendência de alta, cada box branco desse aqui vai ser formado por 4 pontos de oscilação. Se oscilar 4 pontos para cima, na verdade 4 pontos e meio, né? 4 pontos e meio para frente, ele vai fechar aqui o Renko para frente. E na reversão, que é esse caso aqui, ó, onde a gente tem aqui, esse cara fechou positivo e esse cara aqui está fechando negativo. Na reversão é 9 pontos e meio. Então, para fechar esse Renko aqui, ó, inclusive tem um indicadorzinho aqui, ó, que já está me dizendo onde é que esse box aqui vai fechar. Ó. Ele vai fechar no 49,96. Antes que a galera pense, oh, o cara tem um indicador que mostra onde é que vai fechar o Renko, então é só eu vender ali e esperar que o Renko vai fechar lá no 96 eu vou ganhar essa grana. Não é desse jeito, pessoal. O indicador só faz o cálculo aqui do tamanho do box. Então, se esse Renko fechar para baixo, ele vai fechar no 95,5 aqui. Ó. O indicador marca 96, mas tem que vir um tique para baixo e aí ele fecha o box. Pode ser que isso aqui tenha uma reversão e vire para cima. Então, esse box aqui, ele vai fechar para cima. Ele abriu aqui no 0,4, ele vai fechar lá no 0,8,5, se for para cima. Então, o indicador aqui me mostra para facilitar o cálculo. Então, assim, eu ainda não otimizei na IA para mim poder ver qual que é o melhor Renko possível, o gráfico de pontos, para operar isso aqui. Talvez o gráfico de trades também seja interessante para esse tipo de indicador aqui. Então, o que acontece? Basicamente, a gente vai ter um seguidor de tendência aqui. Então, se a gente vai operar um seguidor de tendência, a gente vai ter aqui uma estratégia. Galera, isso aqui não é mesa, não. Isso aqui é um simulador normal mesmo. É só para monitorar umas coisas que eu estou fazendo aqui. Então, se a gente vai operar um seguidor de estratégia, a gente vai ter aqui uma taxa de acerto baixa, mas a gente vai ter um payoff alto. Então, como que a gente vai operar isso aqui? Vamos lá. A gente vai pegar o KVO aqui e a gente vai olhar os cruzamentos aqui da linha verde sobre a linha laranja. Então, toda vez que a gente tiver a linha verde cruzando para cima da laranja aqui no Renko, coisa simples aqui, ó. Isso aqui é simples. A gente vai entrar comprado. E quando a gente tiver cruzamento da linha verde para baixo da laranja, a gente vai entrar vendido. Eu acho que eu passei, deixa eu ver aqui se eu não passei isso aqui é errado, eu acho, inclusive. É o contrário, perdão. É o contrário, galera. É a linha laranja cruzando a verde para baixo. É porque eu troquei o sistema de cor no MetaTrader e eu não usei isso aqui no Profit. Então vamos lá. Toda vez que a gente tiver a linha laranja cruzando para baixo da linha verde, a gente vende. E quando tiver a linha laranja cruzando para cima da linha verde, a gente compra. Então, ó, dia 2 de abril. Abriu aqui, ó. Abriu aqui nesse ponto, ó. Já abriu cruzado. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai vender aqui, ó. No fechamento desse box aqui, ó. Box 7. Então, a gente vendeu aqui no fechamento desse cara. A gente sempre espera o fechamento do box para poder fazer a operação. Vendeu aqui, ó. E a gente só vai sair quando a linha laranja cruzar para cima da linha verde de novo. Então, aqui, ó. Saiu aqui, ó. Então, a gente vendeu aqui e saiu aqui com 11 pontos de ganho. Já saiu aqui virando comprado. Já saiu aqui virando comprado no 50,76. Então, virou comprado no 50,76. Ó, a galera que tá operando Sambi lá no Swing Trade acabou de pagar, hein? Então, ó, a gente tem aqui a nosso lucro de 11 pontos no dia 2 do 11. Vamos pegar uma calculadora aqui para a gente poder. Ficamos 11 pontos para frente. Qual que vai ser o tamanho do stop? 9 pontos o stop aqui da gente. Entramos comprados aqui, ó. Vamos lá, ó. Comprou aqui no 50,76. A gente só sai em duas situações. Ou se a gente ficar 99 pontos para baixo, R$ 90 para baixo, ou se o KVO trocar o cruzamento. Ou seja, que ele está cruzado para cima, se ele cruzar para baixo, a gente sai fora. Cruzou aqui para baixo. Então a gente tomou um stop aqui de 4 pontos. Então a gente tomou aqui 4 pontos. Ficamos com 7 pontos para frente. Vendeu aqui, ó, já no 72. Então isso aqui é a versão sem otimização nenhuma. Eu não otimizei nada. Esses stops aqui eu criei
E eu ainda vou otimizar isso aqui. Galera que já sabe como é que funcionam as otimizações. Então, eu vou rodar isso aqui na inteligência artificial para ver o quê? Se as médias que são usadas ali são as melhores, se qual que é os melhores takes, enfim. Mas essa aqui é a estrutura básica, e essa estrutura básica aqui, ela funciona, ela dá lucro a longo prazo. Então, o que acontece? Virou para baixo aqui, a gente vai fazer o seguinte, a gente vendeu aqui, e a gente foi estopado aqui, ó. Fechou um box para cima, já foi estopado aqui, tomou 9 pontos. Então, a gente ficou menos 2 pontos no dia. A gente aguarda. Então aqui agora, cruzou o KVO novamente no 88 aqui para cima. Deixa eu ver se foi cruzamento aqui. Vamos dar uma aproximada aqui. Aqui não, ficou um em cima da outra. Ó, o cruzamento tem que ser visível. Então quando ele tá um em cima da outra, você espera. Então aqui, ó, não cruzou, fica quieto aqui. Aqui agora, fechamento desse box, a gente tem um cruzamento visível. Então para ser bem objetivo, uma linha em cima da outra não faz nada. Cruzamento tem que ser visível. Tem que ser um cruzamento que você veja a linha laranja cruzando de fato a linha verde. Então aqui, ó, cruzou aqui no 84, compra aqui no 84, só sai 9 pontos para baixo. Aqui não estopou, não teve cruzamento visível, tá uma linha em cima da outra. Se o próximo box fechar para baixo, sai fora. Então ele sai fora. Aqui tomou um stop, ó, de 9 pontos. Então vamos lá, ó, menos 9, ficou menos 11 no dia, 110. Vendeu aqui, ó, KVO cruzado para baixo, já saiu entrando vendido. Ó. Tomou outro stop. Como eu falei, taxa de acerto é baixa, ficou menos 20 pontos. Então comprou aqui, ó, KVO tá visível aqui, talvez na tela de vocês ele não esteja tão visível, mas tá aqui, ó, tá visível, cruzando aqui para cima a linha, ó. Não tá uma em cima da outra. Mas caso, ó, não tá visível para mim, não senti que tá visível, espera a próxima. Espera o próximo box fechar, agora tá visível. Então deixa eu só olhar uma coisa aqui. Ó, galera, tá aqui, ó, tem que estar no 14, hein? Fica ligado aí. Take aqui da nossa compra aqui no 96, tá no 14. Então vamos voltar lá pro nosso KVO. Vamos vir aqui, ó. Então vamos supor que a gente comprou aqui no 84. A gente só vai sair do trade quando tiver um KVO para baixo. Então aqui, ó, saiu do trade 0 a 0. Virou o KVO para baixo, entrou vendido aqui, ó, no box 31. KVO aqui não virou para cima. A gente continua aqui no trade. Tá aqui, ó, tomou um stop. Pode tomar aqui, ó, até 40 pontos no dia. Ficou menos 29. KVO virou para cima no 96. A gente vê aqui, ó. Entrou aqui, tomou stop. Vai ter uns dias que vai tomar. Aqui parou o dia, ó. Então aqui parou o dia, faz mais nada. Vamos lá, próximo dia, ó. KVO abriu aqui, ó. Fechamento desse box. Entrou comprado aqui no fechamento desse box. Só vai sair quando virar um KVO para baixo. Virou aqui, ó. Pagou 8 pontos. Então vamos lá. Tava aqui, ó, mais 8 no acumulado. Vou deixar duas calculadoras aqui para ter o do dia Estão e vendo o no acumulado. RSI lá, não? Oi? Não tem venda no RSI aí agora? Não, não tem não. Por enquanto não. Quando tiver, eu vou avisar para vocês. Então tá aqui, ó. Que a gente não faz nada. Deu venda aqui no KVO no 5104. A gente desce vendido aqui. Então 5104 aqui. Aqui não deu stop. A gente continua na venda. Não deu stop. Continua na venda. Saiu aqui, ó. 0 a 0 e virou comprado. Então virou comprado no 04. Stop de 9 pontos. A gente continua na compra. Continua na compra. Continua na compra. Continua na compra. Saiu aqui no 68. Então a compra foi no 5104. Tá aqui, ó. Saiu aqui em cima. 63 pontos para frente. Ganhou R$ 630. Então ficou 71 pontos. Menos 30. Opa, aqui tem que ser o contrário. Mais 71. Ficou 41 pontos. É isso aqui que eu falo sobre questão de taxa de acerto. Às vezes, sistema seguidor. Às vezes não, né? Sistema seguidor de tendência vai ter taxa de acerto baixa. Deixa eu ver aqui. Carinha aqui tá tudo ok. Sistema seguidor de tendência vai ter taxa de acerto baixa. Só que, quando ele acerta, ele ganha muito. Então, aqui nesse dia, ganhou 71 pontos.
tirou o prejuízo do outro dia e virou R$ 410 positivo. E aí aqui eu já não venderia mais, mas daria para vender. Se quiser, eu não testei aqui para saber a meta financeira, eu tenho que girar a meta financeira, mas aqui eu não faria mais nada, né? Então, inclusive, se tivesse entrado aqui, teria tomado um stop. Então vamos pro próximo dia aqui, ó. Abriu o KVO para baixo, entrou vendido aqui no 56, continua vendido, continua vendido, continua vendido, saiu aqui, ó. Então abri aqui, saiu aqui no 0 a 0. Ah, não tem um sistema de proteção? Não testei nada disso ainda. Então aqui é só o esboço da estratégia que eu estou apresentando para quem já quiser estudando. Então aqui teria saído no 0 a 0, virou KVO de compra, comprou aqui, ó. Então entrou comprado aqui, continua na compra, saiu aqui, ó. Então a gente comprou nesse box aqui, ó. Cadê nesse, cara? Vamos até voltar aqui para confirmar. Deixa eu ver aqui. Comprou no 60 e veio sair no 88 aqui, ó. Pegou aqui 28 pontos de ganho. Então é o que eu falo. Backtest tem que ser feito, tem que ser estudado, porque às vezes o cara olha um resultado de um dia e já fala, putz, o cara tá mostrando uma estratégia aí que tomou 6 stops seguidos. Tá aqui, ó. 28 pontos em um dia aqui. Já pegou 28 pontos. Aí aqui, questão de meta que eu já, tecnicamente aqui, eu acho que eu já pararia aqui com os 28 pontos. Mas se tivesse continuado, fechou venda aqui no 84, continuou vendido, continuou vendido, continuou vendido. O ideal é operar aí. Eu gosto de operar geralmente o dia inteiro, né? Então aqui, eu teria saído aqui, ó, no 60. E esse mês aqui é um mês que está lateral, não favorece essa estratégia. Então vamos voltar aqui, ó, para a gente poder fazer o cálculo. A venda foi aqui, ó, no 84 e saiu aqui no 60. Então 84 para cá, pegou mais 23 pontos. 28 mais 23, 51 pontos. Sistema operacional muito fácil de operar. Acumulado do dia 2 de outubro até o dia 4 de outubro, 92 pontos. Quanto que dá isso aqui no dólar em real? Se você estivesse fazendo isso aqui com um contrato, R$ 920. Então aqui já era de se parar, né, galera? 50 pontos no mercado atual é muita coisa. Eu não entraria aqui nessa compra, mas se tivesse feito, teria continuado comprado aqui, ó, e teria saído no final do dia com mais 20 pontos. Então teria dado 60 pontos. Então aqui agora, continuando, ó, abriu o KVO para compra. Você pode começar aqui comprado aqui, ó, no fechamento dessa barra. Aqui não teria tomado stop, ó, teria continuado no trade. Aqui teria tomado stop. Stop de 4 pontos. Então vamos fazer só mais um dia aqui. Menos 4 pontos. Então aqui teria vendido aqui no 84. Continuaria vendido aqui. Deixa eu fazer a conta aqui rapidinho. Vamos voltar aqui. Ó, aqui teria sido estopado. Menos 9 pontos. Então aqui, a gente não faria essa revenda aqui. Não faria essa revenda. Ia ter ficado de fora do movimento bom, mas faz parte. Deixa eu olhar aqui. O dólar aqui, como é que ele tá? Tá lá no 7,5. Então a gente continua lá no trade. Padrão. Então aqui, ó. Deu compra aqui. Deixa eu confirmar aqui. A compra foi no próximo box, no 84. E aí a gente carrega aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui não foi estopado. Comprou aqui no 84. Seguiu aqui no trade, ó, até virar um KVO para baixo. Então aqui saiu no 92, comprou no 84. Saiu aqui com 8 pontos de ganho. Então o dia estava negativo, menos 13. Ganhou 8, foi para menos 5. Vendeu aqui no 92, ó. Só sai no KVO virando para cima. Ó. Saiu aqui, 0 a 0. Virou comprado, tomou um stop aqui. Um box para baixo é um stop. Hein? Então, um box para baixo aqui. Se for no box de entrada aqui, um box para baixo é um stop. Então, tomou um stop ali, virou aqui na venda. Aqui, ó, deixa eu ver, teria feito isso aqui, acabou o dia. Então, teria perdido 14 pontos, R$ 140. Ou seja, do dia 5, do dia 2 do 8, ou do dia 2 do 10, até o dia 5 de outubro, pagou R$ 780 de lucro com o contrato. Tem operacional aí que o cara precisa operar com 3 contratos para conseguir ganhar isso. Tem operacional que dá isso aqui com um mês. O KVO deu aqui, detalhe, um mercado lateral deu em um dia, né?
ou em 3 dias, 3 pregões. Então aqui tem que fazer o quê? Tem que fazer, para operar isso aqui, esse estudo básico aqui, é um estudo para ver se existe lógica dentro do operacional, né? Então, por exemplo, aqui, ó, começou o dia aqui, as linhas estavam uma em cima da outra, dia 6 de outubro. Então aqui agora eu vendi aqui, tomei um stop de 9 pontos. Então faz parte aqui do mercado de seguidores de tendência. Stop é normal, galera. Fechar dia negativo é muito normal, acontece muito. Então tá aqui, ó. Aqui virou o KVO para cima, eu só vou comprar aqui nesse daqui porque deu sinal. Só vou sair quando virar um KVO para baixo. Tá aí, ó. Vamos carregando. Sair aqui, ó. Olha esse trade. Tá aqui, ó. 30 pontos no bolso. 30 pontos no bolso. 31 pontos aqui em 25 minutos, ó. Trade rápido. Então aqui eu tava menos 9, mais 35, 26 pontos. Virou o KVO para baixo aqui, ó. Virou vendido. Só vai sair. Saiu aqui no 0 a 0. Vem um KVO para cima, ó. Entrou comprado. Aí vai levando. Enfim, aí o que é que precisa ser feito aqui? A estratégia é só isso? Não, não é só isso. Agora entra a questão do quê? O que é que eu preciso aprender aqui para poder saber se isso aqui é lucrativo ou não? Eu fiz um resultado aqui de 6 dias só. Primeira coisa, eu preciso rodar isso aqui nos últimos 5 anos. Eu já fiz isso nos últimos 5 anos, é lucrativo esse modelo. Agora eu preciso fazer o seguinte. Vamos lá. A estrutura do indicador. Quando o cara criou isso aqui, ele criou para operar swing trade. Então, basicamente, o indicador é uma média de 55 com a média de 34, uma plotada na outra, tira uma média das duas, meio que desvio padrão, para compor a média lenta. E a gente tem aqui uma média exponencial rápida de 13 períodos, que ela é o sinal de compra ou venda, né? Então, esse aqui, inclusive, a Analógica não disponibilizou o indicador atualizado, né? O KVO atualizado, ele tem o histograma junto, né? Mas, enfim, esse aqui já dá para operar. Então, o que acontece? Esse KVO aqui, ele foi desenvolvido para operar no swing trade, gráfico diário, semanal ou mensal. Então, o que é que eu preciso avaliar aqui? Eu preciso avaliar se isso aqui funciona no day trade. Então, para me fazer isso, eu preciso do histórico dos últimos 5 anos dessa estratégia aqui. Então, agora que a gente já tem os históricos aí e a gente sabe que é lucrativo, aí a gente vai para a segunda pergunta. Aqui a gente criou tudo de maneira discricionária. O que é maneira discricionária de se operar, gente? Eu tirei isso aqui da minha imaginação. Ou seja, o que eu tirei da minha imaginação não foi um indicador. Foi o tamanho do stop, o tamanho do take. Ou seja, eu só saio quando tem um KVO desfazendo. Ah, Vitão, da onde você tirou essa ideia de só sair quando desfizer o sinal do KVO? Sistema original do MACD. O Gerald Apil foi o cara que criou o MACD. Ele criou o MACD e muita gente opera o MACD errado. O MACD original é gráfico de linha, o MACD sem histograma. E ele entrava no trade e só saía quando o MACD desfazia o cruzamento abaixo da linha zero. Então, acima da linha zero, quer dizer. Para quem não sabe, o MACD, o Gerald Apil só operava comprado nele, não fazia venda. Então eu extraí a ideia do Gerald Apil e coloquei no KVO, porque também serve aqui para o KVO. Mas aí a pergunta que fica é o quê? Eu tirei tudo isso aqui da minha imaginação. Eu não tenho os dados estatísticos para saber se essas variações são as melhores. Quem me garante que esse é o melhor take? Será que não é melhor buscar 20 pontos de take? Ou 10 pontos de take? Ou 15 pontos de take? Ou 5 pontos de take? Ou 8 pontos de take? Ou 30 pontos de take? Ou é melhor sair na reversão do cruzamento do sinal do indicador? E o meu stop? Quem me garante que 9 pontos é o melhor stop? Será que 5 não é melhor? Será que 15 não é melhor? Ou 18? Ou 25? Ou 30? Ou 70 pontos de stop? Não sei, não dá para saber. Qual que é o que eu tenho o melhor retorno financeiro em relação ao meu take? Então, se eu quiser saber isso, eu teria que fazer centenas de backtests manuais para poder saber fazer isso. Aí, para mim não perder esse tempo, o que é que eu faço? Eu tenho uma inteligência artificial que eu criei em Python, e aí eu jogo, aí para rodar Renko tem que ser em Python, gente. No MetaTrader não tem opção de Renko. Vocês podem até pesquisar, vão encontrar algumas opções paralelas no MetaTrader, mas não funciona muito bem. Então o que é que eu faço? Eu jogo na inteligência artificial e falo para a inteligência artificial o seguinte: tá aqui a estrutura da ideia. O que é a estrutura da ideia? Eu quero que você olhe o KVO operando no dólar, no gráfico de Renko. Vamos jogar aqui também que você olhe no gráfico de pontos e no gráfico de trades.
Quero que você olhe aqui em relação a esses 3 gráficos. E aí eu criei a estrutura da estratégia. Agora os parâmetros da estratégia. O que é o parâmetro da estratégia? Tamanho do stop, tamanho do take, meta diária, prejuízo diário, prejuízo mensal, lucro mensal. Tem que ter lucro mensal e prejuízo mensal. Você tem que parar quando dá o lucro mensal ou quando dá o prejuízo mensal. Isso tudo aí, que são bilhões de combinações possíveis, eu vou jogar dentro do algoritmo e o algoritmo vai fazer os testes e ele vai me gerar um relatório com os melhores resultados dessa estrutura de estratégia aqui que eu criei. E aí eu vou pegar esses resultados. Aí é onde a galera acha que o backtest é só isso. É só pegar aqui, rodar esses resultados e chegou no resultado bom ali, eu vou rodar a estratégia e já era, já tá tudo lindo, eu vou ganhar dinheiro. E não é assim que funciona. Então, depois que eu rodar tudo isso, quem me garante que o melhor resultado é no 9R? Pode ser que no 15R seja melhor. O KVO rode melhor no 15R. Quem me garante que não é melhor operar isso aqui no 6R? Então, olha a infinidade de possibilidades que existe. Existem infinitas possibilidades aqui. Deixa eu até dar uma olhada numa coisa aqui. Foi no 12,5, quase chegou no take. Deixa eu fazer o seguinte aqui, pessoal. Colocar aqui um alarme aqui no 13. Quase chegou no nosso take ali. Ó, a gente pode baixar até esse take aqui, ó, para o 12 aqui, ó. 15 pontos aqui. Não, vamos baixar ele aqui pro 11. Não, pro 11,5. Vai dar 15 pontos aqui, ó. E aí é o que a gente aceita aqui no máximo. Então vamos deixar ele aqui, fechamento aqui desse cara aqui. Deixar um alarme aqui de rompimento. Então assim, o que é que me garante que esse cara aqui, esse 6R não funciona melhor do que o 9? Ou talvez não seja melhor operar aqui, ó, no gráfico de 50 mil trades. Quem que me garante o que é melhor? Eu vou ter que testar tudo isso aqui. E aí, com base nesses testes, eu vou receber o relatório das melhores combinações possíveis. E quando a gente vai para fazer a combinação disso, são milhões, centenas de milhões de combinações possíveis. Então, para um ser humano fazer isso aqui é praticamente impossível. Então, quem tem que fazer isso aqui é um computador. O computador vai fazer isso aqui em 2, 3 horas e vai te entregar os relatórios aí de todas as combinações possíveis. É assim que você encontra uma estratégia. Pegou esses relatórios, o que é que você vai fazer? Você vai fazer um teste chamado WFA. Você vai pegar os últimos 5 anos, quanto que tem no ano de trimestre, resultado trimestral. Então a gente tem um trimestre, são 3 meses, vezes 4, a gente tem por ano 4 trimestres. Então a gente tem 4 trimestres por ano. Então o que é que a gente vai fazer? Eu quero testar nos últimos 5 anos do meu WFA. O que é meu WFA? Eu vou pegar a minha estratégia e eu vou rodar ela, porque a estratégia, ela funciona da seguinte forma. É igual um gráfico de mercado financeiro. A estratégia, ela tem uma banda de resultados. Vamos pensar aqui, para quem já conhece o indicador bandas de Bollinger, a gente vai fazer uma simulação disso aqui. Ó. Se chegar aí, gente, ó, rapidinho, por gentileza, me avisem aí se chegar no 11,5, porque se não executar minha ordem aqui, eu preciso sair ao mercado. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Só um minuto aqui. Deixa eu só olhar. Deixa eu só trazer minha outra tela aqui para essa tela aqui. Só um instante. 5 segundinhos aqui. Eu já compartilho a tela novamente aqui. Que eu tenho que olhar outra tela aqui. Vamos lá. Então, vamos imaginar o seguinte aqui, pessoal. Vamos imaginar que a gente tem aqui uma estratégia. A gente tem uma estratégia que funciona assim. Depois ela vem para cá. Depois ela faz isso. Depois ela faz isso. Aí ela pode fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui e depois isso aqui. Então, essa aqui, ó, é uma estratégia tecnicamente, em tese, vencedora. Vamos supor aqui que ela começou aqui com R$ 1.000 e ela chegou aqui a R$ 4.000 de lucro. Só que nesse meio tempo aqui, ela atingiu 2.000 de lucro e ela caiu aqui para 1.500. Depois ela atingiu 2.000 de novo e aí ela teve uma queda aqui para 1.800. Depois ela caiu aqui para 1.500 de novo e depois ela chegou em 4.000. Então, o que é que o WFA vai falar para a gente? Se eu vou operar uma estratégia, corre o risco de eu começar ela nesse período aqui onde eu estou fazendo um X,
pode correr o risco de eu começar ela aqui no período onde eu começo aqui, ó, no pico de lucro dela, e aí eu começo ela tomando um prejuízo de R$ 500. Depois eu posso começar ela aqui nesse pico aqui de 1.500 e assim por diante. Eu vou mostrar isso aqui no gráfico daqui a pouco, de relatório de performance. Então, o que é que acontece? O nome disso aqui é WFA, porque a estratégia ela tem ciclos. Ela tem um ciclo em que ela ganha, em que ela perde, em que ela empata. Ela é dividida em 3 ciclos. É como se fosse o gráfico do índice ou do dólar. Tem época que o dólar está subindo, depois tem época que ele está caindo, tem época que ele está lateral. Então, assim, dentro do ciclo aqui de performance boa da estratégia, a gente tem uma estratégia positiva. Quando a gente está no ciclo de queda aqui da estratégia, esse ciclo aqui é chamado de drawdown. E aí a gente tem o ciclo que está empatado, que é o ciclo onde a gente tem aqui a performance empatando. Então toda estratégia passa por esse tipo de situação aqui. Então a ideia é que você vai achar uma estratégia que vai ser isso aqui, ó, linha reta para cima, é loucura, isso não existe. É mentira. Então você tem que entender os ciclos da sua estratégia para você poder saber se ela é boa. Então o primeiro passo aqui é o seguinte: eu quero mitigar o meu risco, eu quero metrificar o meu risco. Eu encontrei uma estratégia que é boa, que é lucrativa, mas eu quero metrificar o meu risco aqui em relação a eu começar a operar ela amanhã. Eu fiz o teste aqui, encontrei estratégia boa, estratégia nos últimos 5 anos, fez R$ 5.000 virar 15 mil. Só que eu tenho um risco de começar amanhã e eu começar num período ruim. E aí, se esse período ruim for o suficiente para quebrar minha conta, eu tenho que saber a estatística do risco que eu vou correr. Então, como que eu vou chegar nesse cálculo? Como eu falei, eu vou ter que pegar e fazer um teste de WFA, que para a estratégia ser robusta e ela ser operável no day trade, ela precisa passar por esse teste. E esse teste funciona da seguinte forma: você vai pegar os últimos 5 anos. Cada ano desse tem 4 trimestres. Então vai ser 4 vezes 5. A gente tem 20 trimestres num ano, ou em um período de 5 anos. Você vai pegar a sua estratégia que você rodou nos últimos 5 anos e vai pegar e vai rodar ela por trimestre. Então você vai rodar ela em 20 trimestres. Você vai fazer ela em 20 trimestres, de trás para frente. Ou seja, você otimizou lá de 2018 para 2023. Agora você vai pegar, por exemplo, outubro, setembro e agosto. Vai rodar o backtest dela, depois de otimizado. Aí você vai pegar julho, junho e maio, 2 trimestres. Então, assim, na soma final dos trimestres, você precisa de pelo menos 75% dos trimestres fechando positivos para a estratégia ser viável. Então, se a estratégia for positiva, mas no intervalo de 20 trimestres, ela não tiver 75% dos trimestres fechando positivo, ela não é uma estratégia viável para se operar. Então, não é um processo simples fazer um backtest. Primeiro você tem que ter a ideia na sua cabeça, depois você tem que rodar os parâmetros de otimização, depois você vai fazer o WFA, que é esse estudo que eu acabei de explicar. Aí você fez esse estudo aqui, a estratégia foi aprovada no primeiro estudo, aí você vai fazer o seguinte agora. Você vai pegar e vai escolher, vai fazer o segundo, vai fazer um negócio chamado forward, que é você fazer para frente agora. Né? Você otimizou, usou dados do passado para fazer a otimização, agora você vai fazer para frente. Para fazer para frente, uma pessoa normal aí que não tenha um Python, uma inteligência artificial para programar, ela pode fazer da seguinte forma: você vai pegar um trimestre aleatório dos últimos 5 anos e vai operar ele. Você vai montar 20 trimestres aleatórios. Você vai pegar dos últimos 5 anos e vai pegar 20 trimestres aleatórios. Então você vai pegar um trimestre de 2018, depois um de 2022, depois um de 2020 e vai compor 20 trimestres. É como se você estivesse compondo um ano novo, 2024 para frente. Aí, nessa composição aleatória, a sua estratégia tem que fazer 75% dos trimestres positivos também. Senão ela não presta. E aí a questão maior é a seguinte: um dado aqui bem terrível para vocês. 99% das estratégias não passam nesses testes aqui. Elas não chegam a passar nesse teste. Eu não sei se, por exemplo, eu sei que tem uma pessoa aqui que o que eu ensino, ela estuda muito aí, porque eu troco ideia direto com ele, é o Luciano. Ele não tá aqui, ó. Ele é da Black e ele tá lá no Trilhos Quantitativos também. Se ele tivesse aqui, ele já testou mais de 40 estratégias aí que ele já me mandou, e a maioria não passa, cara. Não passa nesses testes aqui, ó. Então, aí, ó, o Enio falou ali, o Enio é colega dele.
O Luciano já cansou de me mandar estratégia e eu falar para ele esses testes aqui, e a estratégia não passa nesses testes. Porque para passar nesse teste aqui de robustez, realmente a estratégia tem que ser muito rentável, tem que ter muita rentabilidade. Então, vamos lá. Depois que você faz isso, você vai olhar outras coisas aqui na sua estratégia. Você vai olhar uma coisa chamada fator lucro. Alguém que está operando no Jabuti aí, pode me confirmar se o Jabuti está com a operação aberta aí? Vou compartilhar a tela aqui. Não, fechou. Tá fechado? Tá. Já acabou o dia hoje lá no Sim. Jabuti? Não. Tá bem nos 9 pontos. Ah, beleza. Se abrir. Então, galera, vamos aplicar aqui o conceito do WFA rapidinho aqui, porque tem um colega que está operando a conta aqui junto com a gente. Deixa eu pegar aqui rapidão para mostrar esse conceito do WFA no relatório de performance aqui para vocês. Então vamos lá, vamos pegar aqui. Hoje é dia 26/10. Então vou pegar aqui do dia até o dia 11 aqui. Deixa eu só compartilhar a tela de novo aí, porque eu estava abrindo uma outra conta aqui. Vamos lá, fazer aqui bem rápido para não atrapalhar a galera aqui. Então vamos lá, vamos pegar essa conta aqui, ó, em que a gente teve as operações aqui, ó, do dia 22/9 aqui, ó, eu puxei aqui do 8. Ó, aqui, melhor ainda. Vamos imaginar o cenário. Joãozinho começou a operar essa estratégia aqui no dia 22 de agosto e ele operou até o dia 11/10. Ó. Joãozinho começou a operar isso aqui. E aí Joãozinho começou a operar isso aqui. Nesse intervalo aqui, ó, conta real aqui, ó, já para não ter choro aqui da galera falando que é conta simulador, conta real, Joãozinho ganhou 3.737. E aí Joãozinho passou aí um mês na roda de amigo dele, falando que a estratégia era boa, que ele estava ganhando dinheiro com o mercado. E aí Joãozinho falou com o José sobre essa estratégia. O José resolveu começar a operar ela um mês depois. Então, olha a diferença aqui do resultado da mesma estratégia do José operando ela um mês depois, até o dia 11/10. Ó, 22 de setembro até o dia até o dia 11/10. Aí, José aqui teve um lucro de R$ 4.300 em praticamente aí quase um mês. Né? Então, José e Joãozinho agora tá no churrasco dos amigos falando que a estratégia é muito boa, que a estratégia é lucrativa. E aí a Maria resolveu começar essa estratégia no dia 1º de outubro, né? Depois de um mês aí ela resolveu começar a operar essa estratégia. E ela levou aqui até o dia 11 e vamos puxar aqui até o dia 19. A mesma estratégia. Um cara tá com resultado A Maria começou bem. E aí, ó, Maria começou bem a estratégia. Chegou a ganhar quase R$ 3.000. Depois teve um drawdown aqui, perdeu todo o lucro. E agora a Maria aqui está positiva R$ 700. Tanto o José, como o João e como a Maria vão estar felizes com a estratégia que eles estão ganhando. Por mais que a Maria tomou um susto aqui, ela ainda vai estar ganhando. Aí ela falou para Josefina também começar a estratégia. Josefina começou no dia 2 de outubro, um dia depois da Maria. A mesma estratégia e operou até o dia 26. Ó. Vamos puxar aqui no relatório aqui da estratégia. A mesma estratégia. A Josefina também está positiva. Então, a Josefina aqui também está positiva em R$ 400. Né? Aí falou pro Josefo também começar a estratégia. Só que o Josefo começou a estratégia no dia 11/10. Vamos ver como é que está o resultado do Josefo no dia 11/10. Começou aqui, ó, no dia 11/10. Josefo está tomando um ferro aqui de R$ 1.800. R$ 1.800 de lojas aqui. O Josefo está tomando. Aí a pergunta que fica é, para todas essas outras 4 pessoas, a estratégia é uma maravilha. Funciona demais. Só que para esse cara que começou no dia que começou o drawdown da estratégia, a estratégia não funciona. Só que se você pegar a estratégia no longo prazo, do dia 22 de setembro aqui, por exemplo, até o dia de hoje, mesmo com esse drawdown aqui, a estratégia ainda assim está positiva R$ 2.000. Mesmo com os drawdowns que aconteceram. Então, o WFA serve para quê? Para me metrificar qual que é a chance de eu começar nesse período aqui, ó, eu começar a operar amanhã uma estratégia que eu descobri e entrar aqui nesse período aqui, ter esse lucro todo aqui, ou qual que é a chance de eu dar o azar de eu começar aqui nesse drawdown, onde está a linha vermelha, e eu me ferrar. Além disso, eu vou também ter a possibilidade de calcular, se eu entrar nesse período aqui, eu for azarado e começar nesse período aqui, quanto eu preciso de dinheiro
para me conseguir operar e sobreviver esse período aqui e ganhar dinheiro a longo prazo. Porque é o que eu falei para vocês, a estratégia a gente não metrifica com resultado diário e resultado de 15 dias ou mensal. Estratégia a gente precisa olhar, mesmo que seja no day trade, a longo prazo. A gente precisa operar sempre observando o longo prazo. Ah, Vitão, mas eu quero pagar minhas contas mensalmente. Beleza, mas para você construir uma estratégia vencedora e você ter resultado, você precisa de uma estratégia em que você tenha dados a longo prazo para você poder calcular. Então aí entra a segunda questão, depois que você faz todos esses testes, você precisa vir aqui, ó, e fazer os cálculos estatísticos para saber se a estratégia passa nos outros testes. Primeiro teste aqui quantitativo para olhar, o fator lucro. Sua estratégia precisa ter um fator lucro maior do que 1. Então muita gente acha que isso aqui está de enfeite no profit, mas não está de enfeite no profit. Isso aqui serve para metrificar a capacidade da sua estratégia de fazer lucro em relação ao prejuízo que ela toma. Então, como que funciona esse cálculo aqui do fator lucro? É um cálculo muito simples aqui, galera, de se fazer. Ó. A gente vai pegar o nosso lucro bruto. A maioria da galera não sabe fazer isso aqui. Ó. Isso aqui é um problema grave. O cara quer ser trader e não sabe nem calcular o básico. A gente vai pegar o nosso lucro bruto aqui do profit, foi 7.830, e a gente vai dividir pelo nosso prejuízo bruto. Então, quanto foi aqui? 7.830 dividido por 5.360. A gente chegou em 1,46 aqui na nossa calculadora. Conta de padeiro aqui, ó, que qualquer um que fez até a quinta série consegue fazer essa conta aqui. E aqui, ó, 1,46. O que é que significa isso aqui? Isso aqui significa que a estratégia é vencedora. Toda estratégia. Aí vamos para um dado aqui legal, um dado muito bom para quem opera o Jabuti aqui, que é um dado muito top aqui, ó. Que é o seguinte, ó. Vamos lá, ó. Sobre estatísticas. Eu falei para vocês, quem já escutou falando sobre fator lucro aqui, aqui, ó, isso aqui é o que não me deixa mentir sobre a questão das estatísticas. Ó. O que eu falo é sempre próximo da verdade absoluta do trade. Eu comentei para vocês que 95% das estratégias vencedoras, eu estou eliminando aqui, ó, de 1 milhão de estratégias que existem, sei lá, umas otimistas aqui, umas 500 funcionam no day trade. Então é muito baixa a taxa de estratégia que funciona no day trade. Dessas 500, 90% das estratégias, a longo prazo, o fator lucro fica na casa do 1,10 até 1,50. Não tem para onde correr. O Jabuti está aí, comprovando isso. Há um tempo atrás, o Jabuti, o fator lucro estava até zero, porque não tinha prejuízo bruto, né? Passou aí vários dias ganhando seguido, estava com 100% de acerto, mas agora que estabilizou, a longo prazo, expectativa matemática aplicada, está aqui, ó, 1,46 de fator lucro. E aí você tem 90% das estratégias. O fator lucro, o que é que você precisa compreender? Fator lucro entre 1 e 1,50 é muito bom. É um fator lucro bom, sua estratégia vencedora, ela vai te dar lucro a longo prazo. Fator lucro menor do que 1, sua estratégia está dando prejuízo, alguma coisa está de errado nela que não está funcionando, ou você elimina ela e faz outra, ou você tem que ajustar ela. Fator lucro acima de 1,5 até 2, a sua estratégia fora da curva ela é muito boa. E aí, as estratégias, eu já vou entrar nesse ponto, elas oscilam, as estratégias vencedoras, elas oscilam entre períodos em que ela está boa, entre 1 e 1,50, e períodos que ela está entre 1,5 para cima, né? Então, ó, desconectou aqui, que o colega está operando lá, então eu não vou deixar ele desconectado aqui. Fala para ele tentar conectar de novo aí, Bruno. E aí, o fator lucro aqui, ele oscila com o tempo. Então, o que acontece? Dentro dessa questão do fator lucro, acima de 2 é quando sua estratégia está vivendo um período muito bom de rentabilidade. E você tem que aproveitar esse momento. E aí você vai pensar, Vitão, então para que serve isso aqui? Só para me saber se a estratégia é boa ou ruim? Não, isso aqui serve também, galera, para avaliar o desempenho da estratégia ao longo do tempo e você saber se a estratégia deixou de funcionar ou se ela está funcionando. Ou se ela está passando só por um período ruim. E aí, como que se calcula isso aqui? Você vai ter que montar uma banda de Bollinger com desvio padrão em cima do seu fator lucro. O que é isso aqui, ó? Quem já viu o indicador da banda de Bollinger, ele funciona assim, ó. A gente tem uma linha aqui no meio, tá aqui ela aqui. Aí a gente tem o desvio padrão para cima, que é a linha verde aqui, né? E a gente tem aqui o desvio padrão para baixo, que é a linha vermelha. A banda de Bollinger é isso aqui. É uma média com 2 desvios padrão, um para cima e um para baixo. Então o que acontece? Dentro desse desvio padrão aqui, a gente vai aplicar o conceito do fator lucro aqui. Então, o que é que a gente está buscando? A gente vai buscar estratégias
que tenham um fator lucro de 1,50 na média. Então tá aqui ela aqui, ó. 1,50 é a nossa média. Só que a gente tem que compreender, em cima do teste do WFA, do que eu expliquei sobre os períodos bons e ruins, que o José entrou no período bom, a Maria entrou no período ruim, enfim, a gente tem que compreender que uma estratégia boa, ela passa por períodos bons e ruins. E aí entra a questão do seguinte, ó. Vamos lá, ó. Estratégia boa. Vai ter o período aqui que ela vai estar aqui, ó, com o fator lucro aqui em cima, no período 2, ó, ou mais. Vamos colocar 2 mais aqui, né? Aí depois ela vai voltar, ela tende a vir um retorno na média e desempenhar o fator lucro 1,50 aqui, 1,46, que nem está o Jabuti. Depois pode passar por um período ruim de drawdown e ela vir aqui para o período, para o fator lucro 1 ou até para o fator lucro menos 1. Aí aqui nesse momento é onde você tem que avaliar. Você tem que avaliar o quê? Pô, será que a estratégia parou de funcionar? Ou a estratégia funciona, ela é lucrativa e ela só está passando por um período ruim? Aí entram os dados históricos. Como que você vai saber isso? Você vai pegar os resultados dos últimos 5 anos do backtest, vai olhar para eles e vai ver o quê? Cara, qual foi o maior período ruim que a estratégia passou? Foi um trimestre, a estratégia teve um ano que ela fechou 3 meses de prejuízo. Então, para você chegar à conclusão que essa estratégia parou de funcionar, você precisa que ela feche 2 vezes esse período. Ou seja, se num ano a estratégia passou 6 meses tomando ferro no mercado, ela parou de funcionar. Aí você tem que mudar ela, tem que procurar outra solução para ela, para você poder habilitar para ela voltar a funcionar ou abandonar ela e criar outra. Porque a estratégia também às vezes para de funcionar dependendo do momento do mercado e aí ela não funciona mais, deixa de ser efetiva por causa de uma coisa chamada sofisticação no mercado. Então o que acontece? Você precisa estar analisando esses dados aqui o tempo todo, cara. O tempo todo você tem que estar pegando os resultados do Profit, preenchendo na planilha. Estão me ouvindo agora? Eu acho que caiu ali o meu Meet. Ó, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Na estratégia do Jabuti. Vixe, eu acabei. Ih, caramba, passou o tempo aí, não calculei nem as petax. Eduardo, você tem as petax aí, mano? Deixa eu só fazer o seguinte aqui, galera. Deixa eu só. Tenho. Pegou alguma das petax? Você sabe dizer? Até agora eu não tinha pegado. Não, tem uma agora no 15 aí. Uma venda. Ah, galera, vamos colocar uma venda aí no 50-15. Talvez o teu vai estar dando no 16, porque os últimos 2 dias aí tá dando diferença de 1 ponto, porque o meu tá retornando para baixo, o teu tá fazendo uma rede aí, então tu decide o que tu quer. Deixa eu só pegar aqui, ó. Deixa eu só pegar ela aqui e atualizar, só um minuto. Você tem a FRP de ontem? 2,60. 2,70? 60. 60. Beleza. Galera, só um minuto que eu já vou compartilhar a tela aí, porque meu Meet caiu, na verdade. E aí eu volto pro raciocínio e volto para Petax. Ó, coloca uma venda no 50-15, que é pela Petax aí. Deixa eu só pegar a taxa Petax aqui, a primeira. Caraca, eu comecei a explicar aí e acabei esquecendo. Ah, mas não saiu a Petax ainda das 11. Petax saiu no 49,92 com 10. 49,92 com 10. Essa que eu passei é das 10 aí, né, Vitão? Isso aí, show de bola. Galera, vamos lá. Ó. A gente vai ter aqui, ó. Deixa eu só compartilhar a tela. A gente vai ter uma venda aqui, ó, pela Petax, nessa estratégia Petax Gauss e abertura, no 50-16. Vai estar no 50-16. A minha saiu no 50-16. A gente vai colocar a venda lá e a gente vai, ó, inclusive pegou. E na estratégia do Jabuti, ó, só um minuto. Estratégia do Jabuti pode vender aí no 50-15. A que acabou de pagar o take aí. 50-15 pode vender aí. O take vai ficar lá no 49. Deixa eu só. Pera aí que eu já vou mostrar todas as telas. Estamos vendidos aí na Petax, ó. Para começar pela Petax. O take da Petax está no 11. Então vamos ver se ele vai lá no 11. Se ele for lá, já é meta do dia aí. A gente já para nessa estratégia. Petax e Gauss. Então fiquem ligados aí, porque se for no 11 e não executar a ordem, sai no 11,5. No Jabuti, a versão que eu estou operando aqui, deu uma venda no 15. O take vai estar lá no... Deixa eu puxar aqui onde é que vai estar o take. O take vai estar no 95. 49,95. Ó, Petax pagou meta batida aqui hoje nessa conta. Já era por hoje. Tirar o coisa aqui, ajustou o operacional. Não é que o Jabuti tá ruim, gente. Eu acabei de mostrar o resultado do Jabuti lá, tá positivo.
A questão é que o Jabuti não estava encaixando com esse operacional aqui, ó. Então, meta do dia aqui tá batida, hein, galera? Quem puder mandar o resultado aí, lá nos grupos, eu agradeço demais, hein? Mandar o resultado lá no grupo. Meta da estratégia básica aqui, que é a que a gente opera a inicial, tá batida. Vamos agora para... Eu vou deixar a tela do Jabuti aqui. Todo mundo conseguiu pegar a meta de hoje aí nessa estratégia? O Celso, Ademir, Cláudia Pazini, Panise, perdão, Clériston, Clodoaldo, Daniele, show de bola. Eduardo aí, Emanuele, Flávio, Hilton, Jones, João, José Carlos, Luciano aí, show de bola. Parabéns aí, galera. Agora vamos lá para a estratégia aqui. Eu vou deixar a tela do Jabuti agora. Compartilhar essa tela aqui, mas vamos lá para a tela do Jabuti. Vou deixar a tela cheia aqui. Show de bola. Então vamos lá. Tela aqui do Jabutizinho. Então a gente está aqui no Jabuti. Qual que vai ser o stop aqui do Jabuti? Vamos puxar aqui. Deixa eu pegar aqui. O stop do Jabuti vai ficar lá no 31. E o take vai ser 19 pontos lá no 95. Se bater esse take aí já é meta do dia no Jabuti, a gente não faz mais nada. Então lembrando, para quem é novato, aqui é simulador, mas é simulador remunerado na Flood. O que eu ganhar aqui, a Flood me paga. Então, voltando para aquela explicação lá, para a questão da explicação, então você tem que montar uma banda do fator lucro, e aí você vai ter a sua banda ali, vai oscilar. Então, como que você vai saber se o fator lucro, se a estratégia deixou de funcionar ou não? Além de olhar essa questão do tempo que a estratégia passou em drawdown, você vai olhar uma outra coisa que é o seguinte. Você vai olhar também o tamanho do drawdown e vai pegar para multiplicar aqui para saber quanto que você tem que parar na estratégia. Então vamos supor que o maior drawdown de uma estratégia foi R$900 no mês. O que é um drawdown? O período ruim. O período que ela passou dando loss. Então R$900 no mês de prejuízo, segundo a maioria dos especialistas aí de análise quantitativa, o ideal é você multiplicar o valor do drawdown por 2,25 para você saber quanto que você precisa ter de grana para operar com um contrato. Então, muita gente vem com a ideia que, para mim operar com um contrato é R$1.000 no mini índice e no mini dólar para me conseguir operar com um contrato. Mas, na verdade, não é isso. Você tem um cálculo específico e esse cálculo varia de estratégia para estratégia. Para você poder saber isso, você precisa pegar o resultado da sua estratégia que teve drawdown no negativo e multiplicar ele por 2,25. Cada estratégia tem um drawdown. E essa regra aqui, ela só vale, na minha opinião, até 5 contratos. Então, por exemplo, se você tem uma estratégia que você opera com 900, ela teve um drawdown médio nos últimos 5 anos ou no último ano de R$900 e você multiplicou por 2,25 e você chegou a R$2.000, para você poder operar essa estratégia aqui com 5 contratos, você vai precisar de 10 mil na conta. Acima disso aqui, ó, eu coloco 4 vezes o drawdown. Então, para mim operar com 6, eu jogo 4 vezes o drawdown. Então, ou seja, para mim operar com 6 contratos, eu preciso de 12 mil. Então, vai ser 12 mil de R$14.000 para operar com 6. Por que eu faço dessa forma, pessoal? Porque a gente opera no dólar e no índice e são ativos que são alavancados por natureza. Índice dólar aí a gente opera super alavancado. Então, quanto mais dinheiro você vai ganhando, ó, IFR aí a gente pode fazer uma venda aí no 16, hein? No IFR. Pode vender IFR no 16. Então, quanto mais você opera, tem que de 10 pontos lá no IFR. Então, quanto mais você opera, mais você vai estar rodando a estratégia e maior a chance de você ter um drawdown aí nela. Então, quanto mais capital você tem, menos risco você tem que correr, menos risco você tem que tomar. Então, você, por exemplo, você tem 100 mil, você não vai chegar lá e operar com 100 contratos. Você vai diminuir a mão para 10, 15, 20 ali no máximo. Inclusive, se possível, operar até abaixo da média do cálculo do drawdown. Porque vai dar para fazer muita grana e você não vai estar se expondo tanto ao risco, né? Então, esse capital ele serve de segurança e a diferença desse dinheiro você pode colocar em ações ali para você operar ou na renda fixa. Então, galera, tudo isso aí para você, aonde eu estou querendo chegar, é que para você se tornar um day trade profissional, você ter resultado com isso aqui, com essa profissão, você precisa estudar, você precisa montar portfólio de estratégias. Eu estou operando aqui, ó, um monte de mesa. E essas aqui não são as contas principais que eu opero, né? Que é só conta que eu deixo aqui para transmitir na tela para vocês. Porque quem viu lá o Instagram,
numa mesa lá, eu fiz 30 mil na Floyd. Vou receber agora em novembro. Fiz 30 mil reais. Eu postei lá o resultado. Então, as mesas principais eu deixo aqui em outra tela, que eu opero o mesmo portfólio, só que tem algumas coisas que eu faço diferente. Então, o que acontece? Dentro dessa metrificação aqui, você precisa ter um portfólio de estratégias, você precisa entender sobre estatística, você precisa entender os dados estatísticos da sua estratégia, você precisa compreender o comportamento da sua estratégia. Isso aqui eu expliquei só o fator lucro, mas você tem que olhar o correlation da sua estratégia, como é que ele está performando, a banda de volatilidade dele, para avaliar se a estratégia está indo bem ou ruim. Você precisa estar olhando o índice Sharpe da sua estratégia, você precisa estar olhando uma série de coisas, a expectativa matemática dela, os múltiplos R's dela. E aí, por exemplo, Vitão, quero aprender sobre múltiplos R's e expectativa matemática. O livro que eu recomendo ler é Caminho para a Liberdade Financeira. Eu acho que o nome dele em inglês é A Way to Freedom Trade. Acho que o nome dele é esse. Ele é do Van Tarp. Depois eu posso pegar o link aí do Amazon e mandar para vocês. Não tem a versão em português, só tem em inglês. Onde o cara ensina isso aí muito bem para quem é iniciante sobre expectativa matemática e múltiplos R's e gerenciamento de risco. Então a galera começa pecando achando que o trade é uma estratégia boa e psicologia, mas na verdade, gente, eu acredito que gerenciamento de risco representa 70% da importância do trade. E aí vamos colocar a estratégia. Coloca a estratégia 30%. 30% não, estratégia 25% e o resto é emocional. Então a estratégia 25%, que é a estratégia hoje, você precisa pensar só na estrutura dela e você pode otimizar ela toda no inteligência artificial e estruturar ela. Então, o principal é você saber entender e analisar os dados sobre análise de risco. Você saber analisar o risco. E estar sempre estudando, se atualizando. Muita gente quer ser trade e nunca nem lê um livro. O cara nunca pegou um livro de trade para ler, quer aprender a ser trader pelo YouTube. Pelo amor de Deus, né? Levando em consideração que no YouTube não tem ninguém que. Eu nunca vi um vídeo no YouTube de alguém ensinando a calcular o correlation no day trade, ou até em swing trade, eu nunca vi. Deixa eu até abrir o YouTube aqui que eu vou dar uma olhada. Eu nunca vi ninguém falando sobre esse termo no YouTube, por exemplo. Deixa eu dar uma olhada aqui se existe alguém falando sobre isso aqui. Correlation, como calcular. Vamos ver aqui se existe alguém no YouTube. Então, o cara quer procurar conhecimento de qualidade, não tem. Só tem PEG Ratio aqui, que é de análise fundamentalista. Não tem, só tem índice. Não tem ninguém ensinando no YouTube como calcular o carrecho. Então, aí entra a questão aqui, ó. Pelo menos aqui onde eu procurei, eu não achei ninguém falando sobre como calcular carrecho no YouTube. E essa é uma das métricas mais importantes para você avaliar se uma estratégia é lucrativa ou não a longo prazo. Então, como que você quer ser trader profissional? Se as coisas que um trader profissional precisa saber, os influencers que se dizem autoridades no mercado e se dizem lucrativos não ensinam, entendeu? Tem até no meu Instagram tem um vídeo lá ensinando como calcular. Tem isso aí, eu posso afirmar para vocês, se vocês procurarem lá, tem um Rios lá ensinando como calcular. Então, assim, o que acontece? Hoje, para você se tornar profissional nessa profissão, você precisa se dedicar, precisa estudar, você precisa entender muita variável que está por trás disso aqui. E às vezes você chegou ali no YouTube ou no Instagram e viu um cara que se diz profissional e foi enganado pela conversa bonita e fiada dele, que é só descobrir um cruzamento de linha, uma estratégia, uma regra de coloração no gráfico, e você vai ganhar dinheiro no mercado, quando na verdade não é desse jeito. Regra de coloração, cruzamento de indicador, funciona, talvez funcione. Tem indicadores que funcionam. Regra de coloração é complexo de falar, porque se tiver um cálculo por trás, vai funcionar, né? Por exemplo, o Nexus Trend funciona e a gente transformou em regra de coloração para facilitar. Mas o que eu falo sobre a questão do estudar e compreender a dinâmica do mercado é que com essas métricas você vai. O Gauss hoje não está valendo mais nada, mas deixa eu até olhar aqui. Cadê aqui? Gauss hoje a gente não faz mais nada. Já bateu meta lá no Gauss. Deixa eu puxar ele aqui. Mas tem no 25 aí um Gauss, hein? Foi até bom você me lembrar aí, porque ainda estou operando pela mesa. Deixa eu colocar as ordens lá na mesa aqui.
no exame. Vou colocar aqui. Só um minuto aqui, galera. Então, pessoal, é muito importante compreender essas métricas, porque sem essas métricas você não vai conseguir ser vencedor no trade. A galera acha que trade é liberdade de vida, é trabalhar 10 minutos por dia, mas não. O cara que é trade trabalha, um trader profissional, ele trabalha em média 8 horas por dia, como qualquer outra pessoa. E no dia que ele não bate a meta rápido, ele trabalha até mais. Às vezes vai até 10 horas por dia, porque você vai terminar de operar e vai precisar alimentar ou uma planilha ou seu programa de dados aí que você analisa os dados das suas estratégias e vai precisar avaliar essas coisas. Então, um trade, ele tem uma escala de trabalho, um day trader tem uma escala de trabalho razoável, inclusive. Agora, o swing trade não. Quem está lá no grupo de swing trade operando ações com a gente, sabe que o swing trade é mamão com açúcar. Você abre a operação, larga lá, o que der, deu, já fica programada as ordens, e aí é aquela coisa, né? Você vai 1 minuto por dia ali abrir a operação e você sai. Então, liberdade de vida você tem no swing trade, no position trade, e como investidor. Então, o que eu tento passar para vocês é o quê? Dá para ganhar muita grana com day trade? Dá. Dá para ficar rico com day trade? Dá. Só que isso aqui não é uma coisa que é para todo mundo. Essa que é a realidade. O mercado é para todo mundo como investidor. Ser investidor, você está ali no mercado para todo mundo. Você pode comprar uma ação boa, a longo prazo ir comprando mais, receber dividendos. E quando você tiver 50, 70 anos ali, você se aposenta, dependendo de como você começou e das ações que você escolheu. Isso visualizando dividendos, não é nem valorização das ações. Agora, ser day trade é o cara ser alta performance no mercado, não é para todo mundo. Você precisa gostar de matemática, você precisa gostar de estudar, você precisa mais esse negócio aqui, você precisa estudar. Muita gente fala para mim, eu amo trade, eu trado há 3 anos, estou perdendo dinheiro há 3 anos e amo isso aqui e ainda continuo fazendo. Talvez você não ame o negócio, você seja só um viciado em trade, ou talvez você está com aquela dor emocional de não querer abandonar um negócio que deu errado na sua vida, né? Então, porque quem ama de verdade procura conhecimento, busca aprender, corre atrás de ler a literatura do trade que realmente dá dinheiro, de pessoas sérias, não se engana com vendedor de sonho, né? Então, basicamente, a mensagem que eu tenho para passar para vocês é essa: é estudar, é correr atrás, é buscar, por exemplo, comunidade onde tem outros trades que operam pelo menos em conta real, ou numa mesa, ou que nem que esteja no simulador todos os dias de forma séria, e que as galera estuda. Por exemplo, Traders Constitutivos lá é uma comunidade que a gente tem, que a galera opera lá junto com a gente, e eu obrigo, pelo menos nesse grupo de mentorados meu, eu obrigo todo mundo a postar os resultados, mesmo o cara sendo mentorado, ele tá, na verdade, para estar lá tem que ser mentorado, mas ele tem que postar o resultado diário das operações dele. No dia que ele não for operar, ele precisa dar uma satisfação, porque ele não operou. E aí, quem não posta o resultado, eu tiro do grupo. Porque lá eu quero só a galera que opera. Lá só fica quem realmente está interessado em operar, porque ele vai passar pelo processo, né? Vai passar pelo drawdown, vai passar pelos dias de lucro, vai passar pelos meses positivos, vai passar pelos meses negativos, e no final de 3 meses, de 4 meses, a pessoa vai estar compreendendo o que é que está acontecendo e ela vai entender melhor. E lá eu não cometi o erro do quê? Hoje eu estou transmitindo aqui todas as estratégias, mas geralmente eu só transmito uma estratégia só. Por quê? Quando eu comecei a lecionar sobre o mercado financeiro, a gente transmitia lá, quem pegou a época da Mad Dog, por exemplo, transmitia lá 5 estratégias ao mesmo tempo. E aí, muita gente não tinha capital para operar essas 5 estratégias, e as 5 estratégias eram vencedoras, dava lucro a longo prazo. Vitor, mas de onde você está falando isso? Cara, teve de dezembro até, sei lá, a gente passou 6 meses operando em conta real, do zero, a gente se deu o trabalho de fazer isso, pegar uma conta real do zero, colocou dinheiro lá nessas contas e operou 6 meses o portfólio e os resultados foram gigantescos, está lá no Instagram da Mad Dog, tem vídeo, foi operado no ao vivo, enfim. E aí, o que aconteceu é que eu analisei os dados, vocês já devem ter percebido que eu gosto de analisar dados, eu analisei os dados e o grupo dos mentorados de lá, a maioria tinha prejuízo. Ou seja, os caras tinham contato com estratégias vencedoras
A gente operou as contas reais com estratégias que tinham lucro e mesmo assim essa galera tomava prejuízo, a maioria. E aí, quando eu fui olhar, o que acontecia era o seguinte: como a gente transmitia 4, 5 contas ao mesmo tempo, na mesma tela, a pessoa que tinha capital para operar só uma, ela começava a operar no Nexus Trend. Ela ficava 15 dias operando no Nexus Trend. Aí ela começava na questão do WFA que eu comentei para vocês, que ela começava no período que estava dando loss. Aí o que acontecia? Ela estava no período que estava dando loss, ela estava tomando loss, ela ia lá para a estratégia do. Ela via a estratégia, sei lá, do Markov dando gain, ela parava o Nexus Trend, pulava para o Markov, e aí o Markov estava dando gain, entrava no drawdown, o Nexus Trend começava a dar gain, ela ficava lá no Markov tomando drawdown. Aí ela pulava para outra e pulava para outra, e ela ficava pulando de estratégia em estratégia. E aí o negócio é o quê? Cara, você precisa escolher uma estratégia e operar ela até o fim. É o que eu comento com a galera. Coloca um dinheiro que você está disposto a perder, e aí você vai lá e opera a estratégia até o fim, cara. Ou até ela te dar muito lucro e você começar a ganhar muita grana com ela, ou até você quebrar a conta. E aí você tem que compreender também, entra a questão do drawdown. É o que eu comentei para vocês. Por exemplo, a estratégia aqui, essa estratégia aqui que a gente ganhou R$ 125 hoje. Essa estratégia aqui em específico, deixa eu só voltar aqui, deixa aqui nesse gráfico aqui. Essa estratégia em específico, o drawdown médio dela é de R$ 800 por mês. Então, 2,25 de. Só um minuto aqui, gente. R$ 2,25 aqui de capital para operar ela. Você precisa aqui de R$ 1.500, R$ 2.000 para operar ela. Só que tem um detalhe. Se você começar ela com 1.400 ou 1.500, se no primeiro mês você operar ela de loss, o loss máximo dela, o loss médio dela é R$ 700, R$ 800 mês. Só que o loss máximo mensal aceitável é R$ 1.000. Se no primeiro mês você tomar R$ 1.000 de loss, você vai quebrar sua conta. Vai sobrar R$ 400 só. Talvez dê para operar ali, mas tecnicamente você quebrou a conta. Aí você precisa avaliar o seguinte: é uma estratégia que ela tem de 12 meses anuais. Em média, ela fecha 10 positivo. Vale a pena colocar mais 1.000 e operar de novo. Se você acha que não vale, você nem começa a operar essa estratégia. O ideal é que você nem comece. Se você acha que não vale, ou se você acha que se você começar a estratégia hoje e você quebrar, você não vai ter R$ 1.000 para colocar de novo para operar ela, é melhor você nem começar. Porque é uma estratégia que você está operando com um limite de capital mínimo para se operar ela. Então, se pegar um período de WFA ruim, você vai quebrar e não vai ter como continuar. Então, é melhor nem correr o risco. Então, é sobre isso que é importante entender as estatísticas da estratégia para você aprender e entender o risco que você está correndo. Porque mercado é tomada de risco. Você compra risco o tempo inteiro no mercado. Por isso que eu falei para vocês que nesse trimestre agora, de outubro até dezembro, as chances de fechar na estratégia do Gauss e Petax aqui puro, negativo, se esse mês não fechar negativo, vai ficar alto. Então, para quem vai começar, talvez é melhor esperar vir um mês negativo para depois começar, ou virar 2024, para começar uma estatística nova e aí poder operar. Caso não dê negativo nenhum mês, aí é melhor esperar 2024, que pode acontecer isso. Então, assim, tudo isso tem que ser avaliado e tem que, para você poder fazer essa avaliação, você precisa dos dados estatísticos. Se você vai seguir um professor, vai entrar na comunidade de trade, você tem que buscar uma comunidade de trade em que as pessoas que estão envolvidas operam todos os dias, que é o caso lá da galera dos traders quantitativos, pessoas que, apesar da galera não ter estudado, eu estou forçando a galera a estudar. Por exemplo, o IFR lá, eu só vou fazer a aula no dia que todo mundo gerar. Não é nem todo mundo, eu estou pedindo 10 otimizações. O grupo tem mais de 130 pessoas, mas eu estou pedindo só 10 otimizações para fazer a aula. Porque aí, pelo menos, eu atingi uma parte ali do grupo, alguma galera está estudando. Então, assim. Oi, pode falar. Para quem opera os Zephyrs lá, já ativou venda lá no 11,5, né? Ah, show de bola. Galera, ativou venda aí nos Zephyrs? Então, 11,5 tem venda, hein? Valeu por ter avisado aí. Do IFR aí eu não fiz ainda o estudo lá, mas eu acho que eu já peguei lá qual é que é a entrada. Ah, show de bola. Só vou pedir para você não falar ainda, porque eu ainda não fiz a aula, para não deixar a galera não deixar de estudar. Então, pessoal, o meu intuito aqui não é não é você entrar aqui e aprender as estratégias e ficar dependente do que eu estou ensinando. O meu intuito é fazer você estudar e você aprender a estudar. Aí é aquela coisa, por exemplo, antes eu fazia o grupo de mentorados,
E aí eu passava um livro pra galera ler, a galera não lia. Eu passava o conteúdo, a galera não estudava. E aí ficava o grupo ali, e aí o cara às vezes não tava nem operando, às vezes o cara operava tudo errado. E aí tinha loja e ficava reclamando no grupo. E eu não tenho mais paciência para lidar com essa galera. Então, basicamente, os grupos ainda existem, beleza? Tá lá todo mundo mentorado lá. Mas hoje eu tô me dedicando mais para o grupo do Traders Quantitativos, porque é o seguinte: quem não tá estudando, eu vou lá e tiro do grupo. Então o cara vaza, porque quem não tá estudando não tem direito nem a dar opinião e nem permanecer no grupo. Então, esse modelo novo de mentoria que eu tô fazendo é buscando o quê? Eu quero formar trader mesmo que é profissional e que tem resultado, e formar uma comunidade de traders que tem resultado, que é uma coisa que não existe no Brasil. Gente que estuda, um lugar que você pode entrar e trocar ideia, não só com o mentor, mas com outras pessoas sobre mercado financeiro, não existe. Então, a minha intenção é o quê? Mais para frente, até dar uma melhorada, porque hoje a gente roda pelo WhatsApp, mas eu queria até criar um fórum, de discussão para a galera debater lá também. Então, assim, a ideia é montar uma comunidade, uma fraternidade, onde você vai encontrar pessoas que realmente operam. E para quem não vai entrar, fica a dica aí, estuda, vai correr atrás de estudar, vá se profissionalizar, não fique dependente só de YouTube ou de Instagram, busque conhecimento em livro, em site gringo, procura conteúdo na gringa, procura conteúdo no cara que inventou. Por exemplo, você quer aprender sobre, sei lá, estocástico, quer aprender sobre banda de Bollinger, vai lá e procura o cara que criou a banda de Bollinger, lê o artigo que o cara escreveu, o livro. Então, banda de Bollinger foi criada por John D. Bollinger lá em 1972 ou foi 68. Ele publicou na revista. Vai lá e lê o artigo do cara, vê como é que o cara usava, entende como é que o cara fazia, para você poder aplicar. E aí você vai conseguir eliminar 90% da chance de você perder dinheiro no mercado. Porque aí você vai compreender como é que o cara usava e se dá para ser adaptável para o day trade. Ah, quer aprender sobre, sei lá, quer aprender sobre IFR. Vai lá e lê o livro Novos Conceitos, New Concept Trades, de 1968, do Wells Wiley. Vai lá e lê esse livro. Quer aprender sobre, sei lá, deixa eu ver outra aqui. Quer aprender sobre Davos Box? Vai lá e lê o livro Como Eu Fiz R$ 1 Milhão. Estou falando os títulos em português para facilitar. Como Eu Fiz R$ 1 Milhão em um ano, que é do Davos. Vai lá e lê o livro do cara que inventou a Davos Box. Então, assim, você quer aprender uma coisa, um indicador, vai lá e lê o livro do cara que criou o indicador e compreende como é que funciona e vê se é adaptável para o day trade. Porque você vai perceber que a maioria dos indicadores foram criados antes de 1980. E aí, nessa época, não existia nem computador com gráfico como a gente conhece hoje. E aí, era aquela coisa, né? Os caras operavam swing trade, os caras olhavam as cotações pelo painel bipado ou pelo jornal, montavam. Por exemplo, ó, o livro do Wells Wilder, esse livro aí, para mim, é o melhor livro de trade que eu já li, de análise técnica, que é New Concept Trade Systems, 1968 ou é 78, alguma coisa assim, do Wells Wilder. Nesse livro, o cara publicou o SA, o cara publicou o ADFIS e o DI, o cara publicou o IFR e o cara publicou o Stop ETR. Se você pegar o livro para você ler, você vai ver que o cara fez os cálculos à mão, mano. Não foi no computador, não existia computador na época para fazer isso. Computador existiu para pessoa física, para gente normal, a partir de, sei lá, computador pessoal aí, vamos chutar, a Apple lançou o Mac lá atrás, mas popularizado mesmo para qualquer um ter, acho que a partir de 1992, ali, 3. Então, assim, no Brasil, sei lá, talvez 2003, né? Computador que todo mundo tinha dinheiro para comprar, talvez 2003. Então, assim, é, o cara fez os cálculos à mão, galera. Era outra realidade, velho. Hoje não. Eu fico imaginando a cabeça desse cara se ele tivesse nascido agora, cara. Que o tanto de coisa que esse cara não ia criar. O cara era um gênio. O Elzo Wilder, pra mim, é um dos gênios aí do mercado. Então, o que acontece? Se você vai estudar, vai procurar conhecimento, busca na fonte, cara. Busca na fonte, vai estudar, vai ler sobre análise quantitativa, e aí você vai ter uma profissão que você vai ganhar muita grana. Ó, se eu não me engano, pegou a venda do máximas e mínimas aqui, ó. Máximas e mínimas, estamos vendidos no 11,5. Stop é de 13,5 pontos. Stop é lá no 50,25. E o take é de 12 pontos. Ó, percebam que aqui é outra conta. Ó, que já é outra conta. Que a gente está operando aqui. IFR está quase vindo pagar, vai ser lá no 0,5, 0,6. Então, o que acontece?
Então, a gente que vai estudar, que vai fazer o estudo, precisa se sacrificar. É uma profissão que você vai ganhar muita grana. E compreenda o seguinte: para ser trader é o mesmo trabalho para ser médico, para ser engenheiro, para ser programador, para ser até para ser pedreiro, cara. O cara quer ser pedreiro, beleza? O pedreiro ele vai lá e aprende na prática, né? Mas se tivesse uma universidade para ensinar um curso de pedreiro, teria ensinamento teórico também. Então, trade é isso, cara. Tem uma janela e aprendam o seguinte: não caiam na lorota do tempo de tela. Muita gente usa a justificativa do seguinte: ah, você não está ganhando, ou a própria pessoa usa essa justificativa, eu não estou ganhando por causa do meu tempo de tela. Um trader profissional precisa de 3 anos, 5 anos operando para ter um tempo de tela bacana para se tornar profissional. Isso é mentira. Se você passar 5 anos estudando as coisas erradas, você vai continuar perdendo. Se você passar 20 anos estudando as coisas erradas, você vai continuar perdendo dinheiro. Não tem para onde correr, cara. Não tem para onde correr. Você vai continuar perdendo dinheiro, não tem o que ser feito. Você precisa estudar as coisas certas, correr atrás de conhecimento correto, que vai te fazer ganhar grana no mercado. Então, basicamente é isso aí. A aula de hoje foi isso aí. Vou encerrar. E se alguém tiver dúvida, encerrar que eu falo as explicações. Se alguém tiver dúvida aí, só falar. Vou deixar a tela aqui do Jabuti na tela aqui. E aí eu vou deixar. Já bateu a meta da Free aí, mas eu vou deixar tudo aberto hoje. A gente vai operando junto aqui para vocês pegarem os resultados. Então, se alguém tiver dúvida, quiser perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade aí.